o coordenador do projeto Jovens Resgatando Jovens, do Poder da Comunhão, Fernando Bacelar. Fernando, que Deus te unja bastante. Júnior, é uma alegria poder estar aqui no seu programa Vivendo a Palavra. Eu sou o Fernando Bacelar, coordenador do projeto Jovens Resgatando Jovens no Poder da Comunhão. E hoje essa palavra é para você que está vivendo uma tempestade na sua vida, na sua família, com seu filho, com teu esposo, tua esposa. É uma palavra que vem trazer para o nosso coração a força e a certeza de acreditar que se deixarmos Jesus agir na nossa vida, Ele pode encaminhar tudo de acordo com o desejo dEle. A nossa palavra hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 22, cujo tema é a tempestade acalmada. Nós vamos ler juntos. E quando você estiver lendo a palavra, deixa cair no seu coração mesmo, peça ao Senhor para abrir como um solo fértil, para que ela possa cair, ser uma semente que possa virar uma árvore e dar muitos frutos na sua vida. E a passagem começa assim, no versículo 22. Num daqueles dias, Jesus, ele subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse ele, passemos à outra margem do lago, e eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmasse. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então, onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros, quem é este, a quem os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje é preciso que nós possamos entender não somente que Jesus está na barca conosco, mas como Ele pode acalmar a tempestade. Muitos cristãos têm vivido sabendo que Jesus está na barca, está junto das suas dificuldades, mas ainda não se apropriaram da graça que Jesus tem a dar para eles. É nessa certeza que Jesus está na barca e que Ele pode fazer os milagres na nossa vida, acalmar a tempestade e assim fazendo darmos continuidade na nossa jornada como cristão. É engraçado que eu lembro daquela criancinha que estava com o seu pai ali jogando videogame e a criança pergunta para o pai assim, pai, eu posso aproximar o sofá da televisão? E o pai fala, pode, filho. Aí o filho começa a empurrar o sofá com força e o sofá nem se move. Quando o pai olha para o filho tentando fazer aquele esforço e pergunta para ele assim, filho, você está usando toda a sua força? E o filhinho lá, tô papai, olha para o senhor ver. O pai fala para o filho assim, filho, você não está usando toda a sua força. E o filho pergunta para o pai, por que, papai? E o pai responde, porque ainda você não pediu a minha ajuda. E é justamente isso que acontece conosco. Nós não nos apropriamos ainda dessa força que vem de Deus, que também é nossa. A tempestade vem e nós tentamos vencer a tempestade com as nossas forças humanas e precisamos entender que a força divina, a força do Pai, a força de Cristo também faz parte da nossa força. Também quando nós unimos a nossa força humana com a força de Cristo, nos tornamos muito mais fortes. Temos a coragem de olhar para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para o nosso cotidiano cheio de batalhas e vencê-las, acreditando que a força de Cristo é a força que está na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. E o bonito, 3 coisas que eu quero enfatizar nessa passagem, é a primeira, o convite de Jesus que nós possamos subir na barca. A segunda é acreditar que Ele vai estar na barca o tempo inteiro conosco. Nós não vamos estar sozinhos. E a terceira é que é preciso aconteça o que acontecer, a dificuldade, o problema, é preciso prosseguir decididamente, como dizia Paulo na carta aos Filipenses, é preciso continuar, é preciso lutar, é preciso não desistir quando as suas forças humanas, você não tiver mais humanamente falando coragem para continuar lutando, coragem para vencer aquela dificuldade com seu esposo, com a sua esposa, coragem para
perdeu a coragem de lutar pelo seu filho, pelas pessoas que você ama, aí a gente entende que quando acaba a minha força humana, eu tenho a força divina. Quando eu perco as minhas esperanças humanamente falando, Jesus que está lá na minha barca, acorda, levanta, estende as mãos e fala que a tempestade seja acalmada. E hoje eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, dizendo justamente isso. A tempestade não vai durar para sempre. Se você prosseguir decididamente, Jesus no momento certo, no momento oportuno, Ele vai levantar as mãos e falar para a tempestade acalmar. Por isso, Senhor, nesse dia, nessa noite, eu quero orar por todas essas pessoas que estão passando por dificuldades, por essas pessoas que estão passando por uma tempestade, que perderam a esperança, perderam a fé, que elas possam entender que o Senhor está no barco com elas, que elas possam entender que a sua força, o seu amor também faz parte da vida delas, que nós todos como cristãos possamos entender hoje, Jesus, que a nossa força humana, unida à sua força divina, pode levantar, quebrar muralhas, pode derrubar todas as dificuldades, fazer com que nossa fé seja fortalecida. Por isso, nesse dia tão especial, eu quero abençoar a vida de todas as pessoas que estão assistindo esse programa. Quero abençoar a vida financeira, a vida nos projetos familiares, sentimentais, relacionamentos, que o Senhor possa entrar no barco, fazer parte da nossa jornada e assim, Jesus, nós cumprirmos a nossa meta, que é alcançar o céu. Por isso, eu te louvo e te bendigo por o Senhor estar sempre no nosso barco e que nós possamos aí entrar no barco e desbravar esse mundo com a força do amor. Desbravar esse mundo construindo a tão sonhada civilização do amor. Jesus está contigo, não desista, prossiga decididamente e no momento certo Deus vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e que você possa ser um mensageiro desse amor, levando o amor aonde você for, em todos os lugares. Deus te abençoe. O Espírito Santo nos dá a vida e nos preenche. Olha que coisa fantástica. Nós acolhermos essa graça de Deus. Vamos crer, da mesma forma que o Fernando acabou de pregar para nós. Vamos nos abrir a essa experiência profunda do Espírito Santo de Deus, que nos move, que nos leva a cada dia mais termos mais intimidade com o nosso Senhor.